Boa noite, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Identidade Católica, no qual você aprende junto comigo a crescermos na fé da Igreja e na fé dos apóstolos. Vamos então invocar o divino nome do Espírito Santo, para que esteja presente em nosso meio, trazendo a divina sabedoria, a sabedoria divina para as nossas inteligências. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino e Santo Antônio, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então é isso aí, meus queridos irmãos, como vocês estão percebendo, hoje eu estou aqui com um material diferente na minha mão, Estou aqui com o meu notebook, porque hoje, como havia prometido para vocês na semana passada, faríamos uma edição especial para nos aprofundarmos mais acerca da doutrina sobre os santos anjos. Na verdade, serão duas edições especiais, a de hoje e a de semana que vem, onde aprofundaremos mais este tema sobre os santos anjos. Então, mesmo assim, tenham em mão a Bíblia, hoje e semana que vem, com a graça de Deus, no nosso programa, sempre às segundas-feiras, a partir das 20 horas, ok? Então vamos lá. Vou começar a leitura aqui. Tratado sobre os santos anjos. Inclusive, até gostaria de dizer para vocês que isso que eu vou trabalhar aqui com vocês no programa de hoje, semana que vem, é um dos muitos temas que eu trabalho com os meus alunos nas minhas aulas de ensino religioso lá no Colégio Eucarístico, E graças a Deus eles têm gostado bastante também. Então vamos lá. Desde tempos remotos, os antigos pregavam e professavam a fé na existência de seres celestiais, seres do mundo invisível, que assistem, servem às divindades e aos homens, como servos de Deus ou dos deuses, para comunicar mensagens aos homens ou mesmo para proteger os homens. Esses seres são misteriosos e ainda hoje são enigmas misteriosos para as pessoas. Cada tradição religiosa possui uma concepção distinta a respeito dos anjos. Falaremos um pouco a respeito da doutrina sobre os anjos de algumas tradições religiosas, mas daremos ênfase à tradição cristã, por ser a que mais difunde essa crença e por ser a que mais se aprofundou nesse assunto. Então vamos lá. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a respeito dos santos anjos, nos diz assim: a existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Este é o primeiro parágrafo do tema sobre o céu e a terra que nós estudamos no nosso encontro de semana passada, Este é o primeiro parágrafo, afirmando veementemente isto, que a doutrina sobre os santos anjos é uma verdade de fé, atestada pela palavra de Deus e por unanimidade por toda a tradição da Igreja. Cristo é o centro do mundo angélico, pois eles foram criados por Ele e para Ele. Logo são criaturas e foram criadas para louvar e servir incessantemente a Santíssima Trindade,
Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, Cristo é o centro do mundo angelical. Por quê? Porque todos os seres angelicais foram criados por Ele e para servi-lo. E servem a Ele como? Servem a Ele no céu incessantemente, louvando a sua glória e majestade e servindo a Ele nas mais diversas tarefas por causa do reino de Deus, né? Dentre elas, proteger os homens e enviar mensagens aos homens e à igreja, né? Eles louvam incessantemente, sem parar, a todo momento, a Santíssima Trindade. Lembremos de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, abramos aí. Isaías capítulo 6 nos diz exatamente o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. As franjas de seu manto enchiam o templo. Os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas velavam a face. Com um par de asas velavam, com outro par de asas cobriam os pés. E com o terceiro voavam. Suas vozes se revezavam e diziam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. A terra inteira proclama a sua glória. Ou, em hebraico, né, que é a língua original do Antigo Testamento, Kadosh, 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 Adonai Yahvé Shebaot. Ou seja, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui essa passagem nos mostra justamente o que os anjos fazem no céu. Eles ficam revezando para não parar o louvor a Deus. O louvor a Deus, proclamando que Deus é santo, ele é incessante no céu. E as vozes entre aspas, né, dos seres angelicais se revezam para proclamar sem parar. Imagine isso, durante toda a eternidade. Os anjos cantando: Santo, 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 Senhor Deus do universo. Não é? Incessantemente, sem parar, por toda a eternidade. Esta é a missão dos anjos. Louvar a Deus incessantemente, por toda a eternidade. E além disso, aqueles que servem a Deus, não o louvando diretamente, mas na missão de Deus no mundo, né? Protegendo os homens, né? E santificando a igreja, né? Ajudando Deus a santificar a igreja. Vamos lá. Vamos falar então sobre a origem dos anjos. Qual é a origem? Como que os autores sagrados descobriram que existem os anjos? Vamos lá. A origem dos anjos está na origem do universo, na criação de tudo. Segundo o livro do Gênesis, Deus é eterno, ou seja, é o único que sempre existiu. Fora ele não existia mais ninguém. Além dele nada mais existia. Reinava o nada, o caos original, no imenso vazio. Deus então decide criar o universo e tudo que nele existe. E aí a gente abre Gênesis capítulo 1, versículo 3. Nós aprendemos que no versículo 1 Deus criou o céu e a terra, que quer dizer o quê? Que criou o mundo visível e o invisível. Mas aonde é aqui que está especificamente a criação dos anjos? Versículo 3. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ou seja, Deus mandou fazer a luz. E o que isso tem a ver com os anjos? A gente vai ver mais à frente que os anjos, por serem puros espíritos, eles são seres de luz. Eles não possuem uma forma própria, porque eles não têm matéria. A forma do anjo é assim, assim, assado. O anjo é quadrado, o anjo é triângulo, o anjo é em formato de cruz, tem rosto igual ao homem, tem rosto igual ao animal. O anjo não tem forma, porque o anjo é puro espírito. Mas na Bíblia fala que eles têm forma humana. Eles se apresentam em forma humana para poderem se comunicar conosco, seres humanos.
para não nos espantar. Mas essa não é a forma deles. Qual é a forma então dos anjos? Serem espíritos puros. E por serem espíritos puros, são espíritos de luz. A forma dos anjos é ser pura luz. Continuando. Então, se ele diz, faça-se a luz, ali não foi feito só o sol e a lua e as estrelas, mas também foram criados todos os anjos, todos os seres do mundo espiritual. Ou seja, a primeira coisa a ser criada foi a luz. Né? Por que logo a luz? Porque ela é a coisa que mais se assemelha a Deus no universo. Pois Deus é luz e nele não há escuridão. Já falei no programa passado, né? A origem da palavra Deus surgiu há 5.000 anos antes de Cristo e significa luz. Por quê? Porque luz é sinônimo da verdade. E Deus é o único que conhece toda a verdade, porque Ele é o Criador de tudo. Né? Então, a coisa que existe no universo que mais se assemelha a Deus é a luz. Né? Então, por isso Deus é luz. E se Ele, que é Espírito perfeitíssimo, é luz, os espíritos puros angelicais também são luz. Sendo assim, nesta afirmação, os cristãos entendem que a primeira coisa a ser criada, quando Deus disse faça-se a luz, foi o mundo invisível. Pois este, o mundo invisível, segundo São Paulo, é mais perfeito que o mundo material. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Depois vocês leiam. Logo, os seres que mais se assemelham a Deus são os anjos, pois são seres de luz, são espíritos puros, assim como Deus é espírito. Essa é a origem dos anjos. Uma vez que são eles que compõem o mundo invisível, logo foram a primeira obra da criação de Deus. Agora vamos falar sobre a origem cultural dos anjos, ou seja, como que Deus fez para revelar aos homens que os anjos existem. E isso significa dizer origem cultural. É como na história da humanidade os homens começaram a tomar conhecimento da existência desses seres. Os hebreus aqui são os judeus, os descendentes de Abraão, né? Por isso hebreu quer dizer descendente de Abraão. Os hebreus inicialmente não conheceram os anjos na sua cultura. Achavam que o mundo espiritual existia somente Deus. A revelação divina, no entanto, foi sendo dada a eles aos poucos. E, portanto, uma das últimas coisas a ser revelada aos judeus antes da vinda de Cristo foi justamente a fé na existência dos anjos. Como isso aconteceu? Foi quando o povo de Israel se tornou escravo em Babilônia. Né? Isso aconteceu no período do exílio de Babilônia, por volta de 586 a.C. Os hebreus foram deportados para a Babilônia no período do imperador Nabucodonosor e lá eram escravos durante 70 anos. Eles entraram em contato com os povos caldeus. Quem são os caldeus? Os caldeus são os vários povos que povoam a região do Iraque e do Irã, antiga Pérsia. Não é? Entre esses povos nós temos os persas e os babilônios, que eram os povos com quem Israel teve contato nesse período de escravidão. Esses povos caldeus, cuja cultura acreditava na existência dos seres espirituais, anjos. E foi esse o momento que Deus aproveitou para revelar aos judeus a existência e a assistência destes seres espirituais. Ou seja, os caldeus conheceram os anjos antes mesmo dos judeus. Né? O que Deus fez então? Deus, na sua infinita sabedoria, aproveitou esse momento de escravidão e aproveitou isso daí para proporcionar esse contato dos judeus com os babilônios e os persas e assim fazê-los tomar conhecimento sobre a existência e a assistência destes seres espirituais. Foi neste mesmo período que os hebreus tiveram contato com a cultura dos persas e conheceram a figura de Satã, o adversário, ou promotor diante de Deus, ou seja, tomando conhecimento sobre os anjos, também tomaram conhecimento da existência do diabo. Esta figura foi acrescentada à revelação judaica também neste período. Né? Foi neste período também que eles descobriram que existe um ser que é a origem de todo o mal.
mas esta figura do diabo foi acrescentada à revelação judaica também neste período. Mas o diabo, neste momento, era entendido apenas como um promotor diante de Deus, tal como os persas entendiam a figura do diabo, não como origem do mal, mas apenas como um promotor diante de Deus, para acusar os homens dos seus erros. Basta ler a história do livro de Jó. Em Jó, no Antigo Testamento, é um dos livros em que mais aparece a figura de Satã, do diabo. Só que ali em Jó, o diabo aparece justamente tal como os persas o entendiam. Ele aparece ali apenas como a figura de um promotor, adversário, mas no sentido de promotor, aquele que acusa, mas não como este ser que é a origem de todo o mal, ok? Vamos lá. Os judeus só passaram a vê-lo como origem de todo o mal tardiamente, já num período próximo ao nascimento de Jesus. Quando que os judeus começaram a ver isso? Por volta do ano 50 antes do nascimento de Cristo, quando foi escrito o último livro do Antigo Testamento, que é o livro da sabedoria, que foi escrito no Egito. O último livro do Antigo Testamento, escrito no Egito, quando o autor sagrado, o autor do livro da sabedoria, entendeu que a serpente do Éden é o diabo, Lúcifer ou Satã. Foi Jesus quem deixou clara para nós que o diabo existe como adversário, origem do mal e pai da mentira. Onde está isso? João, capítulo 8, 8º, versículo 44. Abram aí. João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Presta atenção, ele era homicida, ou seja, ele era assassino desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Ou seja, ele falando do momento em que o diabo se rebelou contra Deus lá no início da criação. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essa passagem aqui, meus irmãos, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa passagem aqui ela é caríssima para nós, porque é uma afirmação de Jesus que deixa claríssimo que o diabo existe. Então, infelizmente, hoje em dia tem muitas pessoas que, para quererem justificar a vida mundana que tem, diz assim, diabo não existe não acredito nisso não. Só para querer justificar os pecados que comete, né? A vida promíscua que tem. Isso me faz lembrar de São Padre Pio, que dizia para um paroquiano dele, né? Eu não acredito no diabo. Aí ele falou assim, você não acredita não? Não tem problema não. Quando você morrer, se for para o inferno, aí você vai conhecê-lo, vai passar a acreditar nele. Só que aí já vai ser tarde demais. Então assim, é uma palavra bem dura, né? Mas é a realidade. E isso é tão terrível que até mesmo hoje tem até teólogos, vários teólogos, que escrevem livros e mais livros para tentar comprovar teologicamente que o diabo não existe. O diabo é apenas uma figura de linguagem para fazer a gente entender o que é o mal. Mas aqui Jesus diz bem claro, ele fala de uma pessoa, ele fala pai da mentira, homicida. Você só dá adjetivo à pessoa. Então Jesus deixa bem claro aqui, ele era homicida desde o princípio, quando se rebelou contra o meu pai. Quando ele fala da mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Como que isso daqui é figura de linguagem? Ou seja, Jesus está falando de alguém que existe. Isso também é verdade e fé da igreja, a existência do demônio, né? Então, continuando, né? O diabo é assistido pelos seus servos, né? Os demônios. Os outros anjos que se rebelaram contra Deus junto com ele. Natureza dos anjos.
vocês devem estar se perguntando por que estamos falando dos anjos apenas e quase nada dos demônios. A razão é simples. Para entendermos os demônios, precisamos entender os anjos. Mas para entendermos os anjos, não precisamos entender os demônios. Por quê? Porque os demônios, no princípio, eram anjos também. Todos eles eram anjos, só que se rebelaram, né? Em outras palavras, anjos e demônios possuem a mesma origem e natureza. Isto é, os demônios já estiveram na mesma condição inicial dos anjos, de bem-aventurados. Mas como assim? Vamos explicar. A palavra anjo não revela a natureza, a essência ou a identidade destes seres. Anjo não designa a essência, mas a missão deles. Já falamos no encontro passado, né? Anjo designa a missão, aquilo que eles fazem. Se você perguntar qual é a essência deles, o que eles são, eu digo para vocês, eles são espíritos puros. Espírito puro é o significado, a essência de anjo, né? E dos demônios também, são espíritos puros, né? Essa palavra, né, a palavra anjo, vem do hebraico malach, ou malak, em grego angelos, e em latim angelus, e significa mensageiro, né? Ou seja, o anjo é aquele que serve a Deus incessantemente como seu mensageiro para comunicar a vontade de Deus entre eles mesmos, os anjos maiores comunicando a vontade de Deus aos anjos menores e comunicar essa mesma verdade, não é? Comunicar essa mesma verdade aos homens também, não é? Eles se comunicam entre si e comunicam a vontade e a verdade de Deus também para nós homens. Logo, anjo é missão, serviço, e não a natureza destes seres celestiais. Já a palavra demônio vem do grego daimonion, né, que quer dizer aquele que divide. A primeira sílaba da palavra grega vem do prefixo dia, cujo significado é através, atravessar. O demônio, portanto, é aquele que se lança através de alguma coisa, no meio de alguma coisa, ou entre duas pessoas para dividir, para separar. Em outras palavras, o demônio, a palavra demônio em sua origem, quer dizer aquele que é causa e origem da divisão. E, portanto, a origem do mal no universo está associada ao surgimento dos demônios. Pois eles foram os primeiros que se rebelaram contra Deus e causaram a primeira divisão, a divisão do mundo invisível. O mundo invisível, que antes era único, todos eram anjos, de repente se tornou dividido, né? Parte do mundo invisível são os anjos com Deus, e uma outra minúscula parte são os demônios com o diabo. Então, demônio designa não a essência deles, porque na essência são espíritos puros tanto quanto os anjos, mas demônio designa a condição destes seres, de seres decaídos, que caíram do céu por se rebelarem contra Deus, foram expulsos do céu, e como seres, né, e designa também a condição deles de serem causa de divisão entre a criação de Deus e entre os seres humanos. Enfim, se anjo designa a missão dos seres celestiais, demônio designa a condição dos seres decaídos. Ou seja, aqueles que caíram, que foram expulsos do paraíso. Qual é a natureza ou a essência deles, tanto dos anjos como dos demônios? A natureza e a essência de ambos, anjos e demônios, é a mesma. Eles são espíritos puros. Essa é a natureza, a essência dos anjos e dos demônios, serem espíritos puros. São criaturas de natureza simples. Por que eles são criaturas? A natureza deles é simples, enquanto a nossa natureza humana ela é complexa. Porque eles não possuem corpo, matéria. Nós, seres humanos, nós temos nós temos 3 dimensões. Corpo, que é a dimensão material, mente e espírito.
Os anjos não. Os anjos não têm 3 dimensões na sua constituição. Eles têm uma única dimensão, que é a dimensão espiritual. Eles são puros espíritos. Por isso, os anjos e os demônios são seres de natureza simples, enquanto a nossa natureza é natureza composta. Por quê? É composta de matéria, mente e espírito. Mais detalhadamente, são seres, os anjos e os demônios, são seres espirituais, pessoais e imortais. Espirituais porque são puros espíritos. Pessoais porque são seres dotados de razão, de inteligência e vontade. Já falei para vocês que o conceito de pessoa é todo ser que possui razão, dotado de razão. É todo ser racional, que possui inteligência e vontade. E são imortais, porque uma vez que são puros espíritos, eles não possuem matéria para corromper. E o espírito não corrompe, O espírito é imortal. Seres espirituais são seres de natureza simples, pois são puros espíritos. Não são seres de natureza composta, espírito e corpo, como nós, seres humanos, somos. Anjos e demônios são pessoas, ou seja, seres dotados de inteligência, vontade e liberdade como qualquer pessoa humana. Por não possuírem corpo, eles também são imortais, pois não sofrem corrupção do corpo, já que não o possui. Então, os demônios são perfeitos? Não. Só os anjos são seres perfeitos. Os demônios não são perfeitos. Os demônios não sofrem corrupção física, não sofrem corrupção material. Mas isso não quer dizer que eles são perfeitos, porque eles se corrompem sim. Qual é a corrupção deles? A corrupção deles não é material, porque eles não têm corpo, mas é a corrupção moral, porque se rebelaram contra Deus e cometeram o pecado da rebelião. Então, eles não sofrem corrupção material, física, do corpo, porque eles não têm corpo. Mas eles corromperam sua moral, uma vez que se rebelaram contra Deus. Logo, os anjos são seres perfeitos, tanto na sua essência, quanto na sua moral. O mais interessante é que essa perfeição se dá pelo fato da simplicidade da sua natureza. Ou seja, a perfeição dos anjos é reconhecida pelo simples fato de eles serem apenas puros espíritos. Logo, quanto mais simples é a natureza de um ser, mais perfeito ele é. Ou seja, isso quer dizer que Deus é o mais perfeito de todos porque é o mais simples, Portanto, Deus é o que tem a natureza mais simples e por isso mesmo é o mais perfeito de todos os seres, a perfeição por excelência. Todavia, Jesus prometeu tornar a natureza humana tão perfeita quanto a natureza angélica, quando ele realizar a ressurreição dos mortos. Na verdade, Jesus já fez isso, Ao assumir a nossa natureza humana, ele elevou a natureza humana num grau de perfeição tão grande que é maior do que a perfeição dos seres angélicos. Então vamos lá. Abram em Lucas capítulo 20, versículo 36. Lucas 20, 36. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ou seja, aqui duas verdades nos são ensinadas aqui. Primeiro, Jesus afirma que os anjos são imortais, não morrem, por serem puros espíritos. Segundo, Jesus diz que aqueles que ele ressuscitar no último dia, aqueles que ressuscitarem no último dia serão como os anjos, serão imortais, porque serão ressuscitados. Outra razão que comprova a grande perfeição dos santos anjos perante toda a criação é o fato de eles estarem diante de Deus.
São as únicas criaturas que veem a Deus face a face. É outra prova de que eles são mais perfeitos do que qualquer criatura, inclusive nós. E ao mesmo tempo, são eles que trazem de Deus para nós os favores e as graças divinas, de que tanto necessitamos. Jacó teve um sonho com uma escada celestial, que ilustra muito bem a troca de bens entre o céu e a terra, entre Deus e os homens, intermediada pelos santos anjos. Gênesis capítulo 28, versículos 12 a 13. Nós já até lemos essa passagem em encontros anteriores. A escada de Jacó. E sonhou Jacó, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima, no topo dessa escada. Ou seja, mostrando, os anjos servindo de ponte, de mediação entre Deus e os homens. Fazendo essa troca de bens entre o céu e a terra, levando as nossas orações, pedidos e louvores a Deus e trazendo de Deus as graças divinas para nós. É nessa esteira que apresentamos a doutrina a respeito dos santos anjos da guarda. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 336, a vida humana inteira, desde o nascimento até a morte, é cercada pela proteção e pela intercessão desses bondosos agentes celestes, que estão a todo momento tentando levar os homens pelo caminho do bem para protegê-los de todo o mal. No episódio da tentação de Jesus no deserto, Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 11, depois vocês leiam aí em casa, o próprio Jesus, o próprio Messias, confirma a existência desses combatentes da fé, quando o diabo recorda a ele o que nos ensina o Salmo 90, versículo 11. Abramos aí. Salmo 90, versículo 11. Porque aos seus anjos Deus mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O objetivo dos santos anjos da guarda é a santidade dos homens. E o maior presente que um ser humano pode dar a seu anjo é a sua santidade, a sua conversão e o seu louvor a Deus. Ou seja, você quer alegrar o seu anjo da guarda? Quer retribuir a ele tantas coisas boas que ele faz por você? Busque a vida de santidade. Se torne um homem santo, uma mulher santa e alcance o céu. Assim você vai agradar muito o seu anjo da guarda, porque essa é a missão dele. Tá certo? E agora entremos no último assunto deste nosso encontro de hoje, as teorias bíblicas sobre os santos anjos. Quais são as teorias da Bíblia a respeito dos santos anjos? São duas, nós vamos ver aqui. Afinal de contas, os anjos são pessoas que existem de verdade ou são apenas manifestações da glória de Deus, quando Deus aparece aos homens? E aí, o que você acha? E aí, o que a Bíblia diz para nós? Os anjos são pessoas de verdade, são seres que existem de verdade ou são apenas uma manifestação da glória de Deus? A este respeito, surgiram duas teorias que buscaram por séculos dar uma resposta satisfatória. Vejamos, a primeira delas é a teoria da identidade. O que nos diz essa teoria? É a teoria que prega que os anjos e Deus são a única e mesma pessoa. Ou seja, na verdade, os anjos seriam um recurso bíblico para preservar a santidade e a transcendência de Deus. O fato de Deus ser inatingível pelos homens. Queres uma prova disso? Abram aí, Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículos do 1 ao 4.
Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduziram o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horeb, Monte Horeb. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse Moisés, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu Moisés. E Deus, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Olha só que coisa interessante. No versículo 2, diz que naquela sarça que ardia sem se consumir, era o anjo do Senhor que estava ali. 2 versículos depois, já diz que quem está ali naquela sarça é o Senhor, é o próprio Deus. E aí? É Deus que está ali ou é o anjo? Boa pergunta, não é? Vamos ver aqui o que a teoria da identidade nos diz. Afinal de contas, é o anjo de Deus ou o próprio Deus quem está falando com Moisés? Segundo essa teoria, a interpretação da passagem bíblica é que nela o anjo e Deus são a mesma pessoa. Todavia, fala-se no anjo num primeiro momento para preservar a santidade de Deus, que deve estar sempre separado dos homens e ser sempre inatingível pelos homens. Essa teoria foi a mais aceita por séculos e ainda hoje muitos teólogos a adotam. Ou seja, essa teoria da identidade, que na verdade os anjos não existiriam. Os anjos, na verdade, seriam apenas uma manifestação da glória de Deus. É um recurso que o autor sagrado se utiliza para não dizer ali diretamente que foi o próprio Deus que apareceu para uma pessoa e se revelou para aquela pessoa. Justamente por quê? Porque o que passa na cabeça dos judeus? Deus é transcendente, Deus é o Altíssimo. Deus está muito acima de nós. O abismo que separa o céu da terra, Deus de nós, é muito grande. Então, para os judeus falar em Deus, vindo até nós e falando cara a cara com a gente, isso é causa de espanto. Dá para entender? Isso é motivo de espanto. Porque seria o mesmo que questionar a santidade de Deus. Se Deus é tão puro e tão santo, ele se aproximando de nós, ele tão próximo de nós, seres imperfeitos, não é isso que passa naturalmente na cabeça das pessoas, ainda mais dos antigos, ainda mais numa época em que Jesus ainda não tinha assumido a nossa carne humana, Jesus que é Deus junto com o Pai. Imagina isso. Teoria da representatividade. É a segunda teoria. Teoria muito aceita na atualidade, prega que os anjos são embaixadores de Deus, que além de servi-lo no culto de adoração perpétua no céu, tem também como um de seus serviços comunicar mensagens do projeto de Deus a algumas pessoas excepcionais escolhidas por ele. Ou seja, os anjos não aparecem para todo mundo, né? Só para missões e casos excepcionais. É o caso do episódio da anunciação do arcanjo Gabriel à Virgem Maria, de que ela conceberia o Salvador, Lucas capítulo 1. Segundo esta teoria, os santos anjos fazem a ponte entre Deus e os homens, entre o céu e a terra, que nem o sonho da escada de Jacó, Gênesis capítulo 28. Na verdade, a tendência atual dos estudiosos é fazer confluir, unir estas duas teorias, pois é muito difícil determinar uma ou outra em relação a toda a Sagrada Escritura. A maioria das passagens bíblicas parece estar de acordo com a teoria da representatividade, que é o anjo mesmo que está ali representando Deus como seu embaixador, né? Enquanto outras passagens da Escritura, né,
em menor quantidade, se adequam mais à primeira teoria, que o anjo ali é apenas uma figura, mas que é o próprio Deus que está falando aos homens. Fato é que considerar apenas a primeira seria praticamente dizer que nunca houve na Bíblia. Só um minuto. Perdão. Fato é que considerar apenas a segunda, não é? A segunda a segunda teoria, né? Se a gente considerasse só a segunda teoria, seria praticamente dizer que nunca houve na Bíblia diálogo entre Deus e os homens, né? Porque senão todos os casos aí seriam apenas os anjos se comunicando com os homens, tá certo? Isso era o que nós tínhamos para falar para hoje. Então, estou vendo aqui que eu vou precisar estender um pouquinho mais com vocês. Não serão 2 encontros, serão 3. Então, ainda teremos o encontro de semana que vem e o da outra semana falando sobre os santos anjos. Quaisquer dúvidas, escrevam aí nos comentários aí que eu terei o maior prazer em responder a vocês. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos anjos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, uma boa semana para todos e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.